vontade aí. Tomar os seus lugares, pode ficar mais à vontade. Enquanto você se senta, por favor, abra sua Bíblia em Romanos. Vez após vez eu tenho dito que adorar ou adoração é responder à sua revelação. Vez após vez eu tenho dito que adorar é corresponder à realidade de Deus. Adorar é corresponder ao seu coração. Adorar é corresponder, é responder à sua palavra, à sua revelação, à sua realidade. E por isso nós vamos hoje, mais uma vez, nos atentar à sua revelação, nos atentar ao seu coração, para que possamos responder em adoração nas diversas expressões possíveis. Eu sei que vocês sabem que adorar não é apenas corresponder com canções, com louvores que são expressões genuínas de adoração, mas não definem a adoração por inteiro. E hoje nós vamos... Obrigado, querido. Romanos capítulo 1. Nós vamos gastar um tempinho lendo a palavra do Senhor, na esperança de encontrar alguns fundamentos. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, consequentemente a todos. E aqui não mais um novo convertido, mas alguém já experimentado, alguém já vivido nos caminhos, na realidade do Senhor. E ele escreveu então em experiência um denso tratado teológico a nós, que não responde todas as perguntas, mas responde muitas delas. Vamos iniciar a nossa leitura a partir do capítulo 1, versículo 18. E ali nós lemos: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que todos os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. E aqui nós entendemos que existe revelação de Deus em todos os lugares, e portanto ninguém é desculpável. Versículo 28 do mesmo capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, o próprio Senhor, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, cheios de maldade, cheios de ganância e cheios de depravação. Estão cheios de inveja, cheios de homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores, inimigos de Deus.
insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Pode existir aqueles que pensam que fazem o bem, mas não fazem o bem segundo o padrão do bem, segundo o bem, o padrão do Senhor. Um pouco mais adiante, capítulo 4, versículo 23 do mesmo capítulo 3. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, de graça, a troco de nada, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 4 em diante. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita a justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por último, capítulo 8, versículo 1. E portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne,
Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você leu o livro de Romanos com um pouco mais de cuidado, então você percebeu que os três primeiros capítulos, do livro de Romanos vão deixar muito claro a condição, o estado, a depravação do coração humano depois da queda, depois do primeiro pecado. Fica muito claro nesses três primeiros capítulos o porquê que todos os homens, incluindo eu e você, são dignos de serem alvos da ira de Deus, da ira santa de Deus. Fica muito claro. Fica muito claro nesses três primeiros capítulos o porquê que Deus continuaria sendo exatamente quem Ele é, mesmo se todos nós queimássemos ou fôssemos condenados ao inferno. Ele permaneceria sendo perfeitamente quem Ele é. Bom, amor, justiça, não mudaria em nada, mesmo se nós fôssemos todos enviados à condenação. Por quê? Porque não há um justo, não há um sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram e desmerecem o louvor de Deus, todos pecaram e vivem falhando em obter a aprovação de Deus, porque o salário do pecado é a morte, porque o pagamento justo, o pagamento exigido pelo pecado é a morte. E se você também leu com mais cuidado os três primeiros capítulos da Bíblia, lá no livro de Gênesis, então você também ali percebeu o tamanho do estrago, a profundidade, a largura, a dimensão do tamanho do estrago que o primeiro pecado causou na história da criação, na nossa história. Tudo era muito bom, tudo era muito lindo, mas tudo foi esmagado, tudo foi destruído por causa de um pecado. Por causa de um pecado. E muitas pessoas, inclusive cristãos, não conseguem entender como é que um Deus bondoso seria capaz de enviar pessoas para o inferno só porque cometeram alguns pecados durante alguns anos de suas vidas. Porque a gente escuta isso, a gente vai conversar com as pessoas, enfim, a gente escuta comentários do tipo: puxa, isso não é justo, que justiça é essa? O camarada ele comete aí alguns pecados durante 80 anos de sua vida, e por conta disso, ele é condenado eternamente. Que Deus é esse? Que misericórdia é essa? Que bondade é essa? Que amor é esse? Isso é ser Deus de amor? O que eles estão dizendo, na verdade, é que isso faria com que ele mudasse, como se Deus devesse algo para eles. E esse tipo de comentário é errado. E é errado porque ele parte de um ponto de vista errado. Esse tipo de comentário é errado porque ele parte de um ponto de vista humano. E se você fizer as contas, o inferno, ele entra na nossa história por causa de um pecado. E o ponto de vista humano, ele grita de indignação.
Poxa vida, inferno, condenação eterna por causa de um pecado. É por causa de um pecado, o que é isso? Se você parte do ponto de vista humano, não dá para entender, não cabe na cabeça como é que por causa de um pecado só é justificável, é justo a minha condenação. Por que um pecado só justificou a morte e a condenação de toda a criação? Mas se a gente mudar o nosso ponto de vista, se a gente partir de um outro ponto de vista, do ponto de vista divino, se a gente partir do ponto de vista dele, aí a pergunta muda. Então a pergunta passa a ser, puxa, então o que é o pecado? Para que a consequência tenha sido tudo o que existe de pior na nossa existência. Por que é que um pecado só foi o bastante? Se as pessoas entendessem o que o pecado é, se o mundo entendesse o que o pecado é, e o triste é que o mundo muitas vezes falha em perceber o que o pecado é, porque alguns não entenderam também o que o pecado é. Porque o pecado, ele não faz parte da natureza humana. Errar não é humano. Tanto é que Jesus, o Senhor, teve que vir como homem para nos mostrar o que de fato é ser humano. Ele veio resgatar o sentido da humanidade. Ele veio nos mostrar o que é ser humano. Porque o pecado, ele não é digno de piadinhas, ele não é algo leve, é algo banal, não é algo que serve para entretenimento, não é algo que não exige atenção. Porque o pecado não é um assunto em que não se pode tocar. Não, eu não vou falar de pecado, porque se eu falar de pecado, isso vai deixar o outro com baixa autoestima. Não, meu negócio é para cima, é light, é mentiroso, mas é para cima, é sorriso para todo lado. Pecado não é como aquela canção que chegou a tocar nas rádios de São Paulo, eu espero que não tenha tocado aqui, onde a letra dizia que o pecado é algo que Deus entende. Não sei, eu posso ser muito, mas eu não encontrei nenhum lugar onde nós somos levados a entender, perceber que Deus entende o pecado. Ele condena o pecado e condena todo aquele que é amigo do pecado. Mas o que é o pecado? Por que o pecado é algo tão sério? Por que bastou apenas um só? Foi o bastante, o suficiente para condenar toda a criação, toda a vida, todos os homens. Por quê? E a resposta a gente encontra na revelação de quem Deus é. A resposta nós encontramos nele. E quem é Deus? E eu sei que eu devo falhar nessa minha tentativa de responder a essa pergunta, porque tentar responder essa pergunta exige uma certa arrogância, e ingenuidade em pensar que você pode definir aquele que é indefinível, colocar limites naquele que é ilimitável. Mas eu vou ousar dizer que Deus, ele é um ser pessoal, que carrega nele mesmo uma principal característica que faz ele ser quem ele é. Que Deus é um ser pessoal que carrega nele mesmo uma principal característica que faz ele ser Deus. E qual é essa característica? Deus é santo.
Deus é santo. E às vezes aqui a gente parece que encontra um certo problema, porque alguns parecem não saber dizer o que é que significa dizer que Deus é santo. O que é que isso significa? O que é que significa dizer que Deus é santo? Porque a santidade de Deus, ela não diz respeito à sua pureza. Deus não é santo porque Ele não tem pecado. A santidade de Deus não diz respeito à sua moral ou à retidão de Deus. Dizer que Deus é reto, dizer que Deus é justo, não é necessariamente o mesmo que dizer que Deus é santo. O que é que significa dizer que Deus é santo? A palavra santo, como a gente sabe, significa separado. E o que é que isso significa? Significa que quando nós dizemos que Deus é santo, estamos dizendo que Ele é separado de tudo e de todos, de tudo que há. Significa dizer que Deus é acima de todas as coisas. Significa dizer que Deus é tão acima de tudo que há, que ele não se enquadra, que Ele não se encaixa em nenhuma categoria, a não ser a dEle mesmo. Significa dizer que Ele é infinitamente mais do que nós possamos sonhar, conceber, imaginar, eternamente distinto, incomparável. Deus não é santo porque Ele é puro somente. O Senhor é santo porque Ele, além de ser puro, Ele, além de definir o que é pureza, Deus é santo porque só Ele é puro. Deus é santo porque só Ele é forte, só Ele é grande, só Ele é bondoso, só Ele é amor, só Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno. E tudo que Ele é faz dele ser essa pessoa, esse ser total e eternamente separado, distinto de tudo que há, incomparável. E é por isso que os anjos de eternidade em eternidade, dia e noite proclamam sem cessar que santo, santo, santo é o Senhor. Dia e noite sem cessar, e é como se essa adoração eterna tivesse algo a nos dizer, é como se esses anjos estivessem nos dizendo algo através dessa proclamação. É como se eles dissessem: olha, nós vivemos pelos séculos dos séculos, nós presenciamos a tudo que a eternidade até aqui nos permitiu presenciar, mas até hoje não vimos nada, até hoje não vimos ninguém, nada que se compare, por menor e mais insignificante detalhe que seja, até hoje não vimos nada e ninguém que se compare. E é por isso que dia e noite sem cessar, de eternidade em eternidade, motivados por uma revelação que vocês humanos ainda não experimentaram ou falharam em experimentar. Por isso que proclamamos que santo, santo, santo é o Senhor. E eu gosto de crer que quando o grande dia do Senhor chegar e nós enxergarmos a visão, nós tivermos a visão que representa a santidade de Deus, nós ficaremos calados. E eu sei que naquele dia eu verei a sua glória e direi: eu não sabia do que é que eu estava cantando, eu não sabia sobre o que eu falava, eu não sabia. E ainda falando na santidade do Senhor. A santidade do Senhor faz algo. A santidade de Deus, ela iguala todas as coisas. Ela faz igual
todas as coisas. A santidade de Deus coloca tudo que existe, todo o resto, né, dentro de uma mesma categoria, a categoria da criação. É a santidade de Deus que, por exemplo, faz do verme, do cachorro e do homem seres da mesma categoria. É a santidade de Deus que coloca o homem, os anjos, todo o universo dentro, né, de uma só categoria. E isso faz o homem, em alguns contextos, se sentir mal, né? Porque ele foi convencido pelas vozes desse mundo, ele foi convencido pelas vozes do humanismo e acreditou que existe muito valor nele mesmo, que ele é o centro, né, de todo o universo. Mas se a gente fazer aqui um pequeno exercício, talvez a gente aprenda algo, né? Alguém, por favor, me responda. Se a grandeza do homem comparada à insignificância de uma bactéria microscópica é comparável à grandeza do universo em relação a essa suposta grandeza do homem. O que é maior? A minha suposta grandeza em relação a uma bactéria microscópica ou a grandeza do universo em relação a mim? O que é maior? A grandeza do universo. A grandeza do universo é muito maior do que a minha grandeza em relação a uma bactéria microscópica. Interessante é que, porque o universo é esse negócio enorme, né? O universo coloca tanto o homem quanto a bactéria no mesmo patamar de insignificância, né? No mesmo patamar, né? Mas até a grandeza do universo, em comparação à insignificância do homem, é nada quando comparada ao Senhor, que é santo, santo, santo. Tudo se torna insignificante diante daquele que de eternidade em eternidade é santo. E para a gente entender isso um pouquinho mais, eu preparei aqui um lápis. Vou fazer uma bagunça santa. Não é nem bagunça, mas só para a gente tentar enxergar esse ponto de vista, essa perspectiva. Vou fazer algo aqui. Imaginem que isso está reduzido, né? Não se, infinitas vezes, tá? E aí eu vou dizer que isso aqui é a bactéria microscópica, tá? Aí bem do lado eu vou tentar aqui, ó, dizer que isso daqui é o homem, tá? E bem mais alto para que todo mundo possa enxergar, eu vou dizer que aquilo ali é o universo, tá? E já que o que nós temos aqui é isso, diante disso eu vou dizer que isso daqui é Deus. Tudo se torna insignificante diante daquele que de eternidade em eternidade é santo, 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 santo. Isso que eu acabei de fazer aqui é um tanto quanto perigoso, porque fazer qualquer comparação, né, toda comparação a Deus, a algo mais, pode ser ou é uma afronta ao Senhor. Por quê? Porque que toda comparação pode ser ou é uma afronta a Deus. E para responder essa pergunta, eu separei aqui um pedaço de papel bem comum, bem ordinário, né? Com licença.
tentando responder ainda essa pergunta. Imaginem se eu pegasse esse pedaço de papel repugnante, né, desprezível, e dissesse assim: irmão, qual é o seu nome? Estevão. Imagine se eu pegasse esse pedaço de papel e dissesse assim: Estevão, irmão, para mim é melhor que isso daqui. João, sabe a sua mãe? Sua mãe para mim é melhor do que isso daqui. Maria, sabe o seu pai? Seu pai para mim é melhor do que isso daqui. Por que isso é tão insultante? Por que se o Estevão não fosse um novo homem, e se o pai de João e Maria, se João e Maria tivessem aqui, eles teriam pulado no meu pescoço ao ouvir eu dizendo algo assim? Por quê? Porque ao comparar Estevão e o pai de João, o pai e a mãe de João e Maria, com isso, eu os rebaixei, eu os igualei, eu coloquei eles no mesmo nível do objeto comparado, disso daqui, né? Eu os rebaixei. E Deus, o Senhor, é santo, Ele é incomparável. Não é que não seja possível comparar Deus a algo mais, a questão é que não se pode, não se deve comparar a Deus a mais nada, porque compará-lo a algo mais é colocar Ele no mesmo nível do objeto comparado. E isso é dizer que Ele não é santo, isso é dizer que Deus não pertence a uma categoria totalmente separada, totalmente exclusiva, diferente. Isso é dizer que Deus não é tanta coisa assim. E o que é o pecado então? Por que é que o pecado é algo tão sério? O problema do pecado, o pecado é algo terrível, porque isso daqui se levantou contra Deus e disse: eu e você somos iguais, eu exijo ser igual a você. O que é que você é que eu não possa ser? Por que é que eu não posso ser como você? Por que é que eu preciso de você? Isso daqui não se viu diferente dele, pensou que poderia ser como ele, igual a ele. Não enxergou muita coisa nele, pensou que poderia viver sem ele. O problema do pecado, o pecado é uma abominação, porque é uma afronta ao santo, santo, santo Deus, e é uma afronta por parte disso. Todo aquele que não conhece a Deus, que não vê quem Ele é, nunca vai entender, nunca vai compreender o quão horrendo, o quão desprezível o pecado é. Aquilo que a gente chama de pecadinho e pecadão não existe, porque pecadinho e pecadão, ele parte de um ponto de vista humano, é conceito humano, porque do ponto de vista divino, pecado é pecado, afronta é afronta, porque a questão não é o tamanho da afronta, mas o ser afrontado. A questão não é a afronta, a questão é o ser afrontado, o ser afrontado. Uma coisa é você dar um tapa no meu rosto. Outra coisa é você dar um tapa num policial. E outra coisa ainda é você dar um tapa no rosto do presidente dos Estados Unidos ou China, não sei hoje quem é mais poderoso, enfim. E outra coisa ainda total e eternamente diferente não é a afronta por si, mas o ser afrontado. E a partir do pecado, por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E por causa do pecado, Deus derramou a sua ira
contra toda a humanidade caída. A humanidade, ela vive em loucura, os homens, eles lutam entre si, se matam, praticam todo tipo de imoralidade, né? Porque Deus derramou da sua ira sobre todos os homens, né? Todo esse caos que nós vemos por aí é fruto de uma manifestação da ira de Deus, da ira santa de Deus sobre o homem pecador, inimigo de Deus. E é só a gente ler o primeiro capítulo de Romanos de novo, ou de preferência, toda a sua revelação. E a partir disso, eu queria convidar você a pensar no seguinte: depois de tudo isso, depois de toda a afronta, depois de toda a maldade, depois de toda a depravação, o que é que o Senhor viu em nós? Depois de tudo isso, o que é que o Senhor viu em você? Para que você merecesse o seu amor, o que é que Ele viu? O que é que Ele viu em nós? O que é que Ele viu em você? Que fosse digno do seu amor. O que foi? O que é que havia em nós que merecesse o amor de Deus? O que é que Ele viu em você? Que foi? O que é que Ele viu? O que é que Ele viu? O que é que Ele viu? Não viu nada. Não, ele não viu formosura. Não, Ele não viu em você potencial. Ele não viu em você algum valor cósmico, imensurável. Não, Ele não viu em você, não viu nada. O que Ele viu? Ele viu depravação, Ele viu afronta, Ele viu maldade, Ele viu egoísmo, Ele viu crueldade, maledicência, falta de misericórdia, mentira, violência, assassínio. Ele não viu nada em você que fosse digno do seu amor, nada em você. E é aqui onde a gente encontra espaço para o Evangelho, para as boas notícias, para as boas novas. Ele viu nada em você. Mas quando Ele olhou para Ele mesmo, foi nele mesmo que Ele encontrou tudo o que Ele precisava, foi nele mesmo que Ele encontrou toda a razão, toda a justificativa, nele mesmo, quando Ele precisava de uma razão para fazer de você alvo do seu amor, foi nele mesmo que Ele encontrou. Ele viu nele mesmo. E quando Ele encontrou nele mesmo razão para te amar, razão para fazer você alvo do seu amor, qual foi a única solução que Ele encontrou? Ele se enviou o seu único e perfeito Filho para morrer a sua e a minha morte. Eu não sei se você ouviu isso tantas vezes que hoje não sou assim tão grande coisa, mas isso é demais. Isso é demais para as nossas cabeças, isso é demais. Por quê? Porque Deus é santo. E agora nós temos um pouquinho mais de noção do que significa dizer que Deus é santo. Deus é santo, mas Ele se despiu da sua glória e veio como homem por causa do seu amor. Pense comigo, pergunte para você mesmo: se você tivesse o poder de se tornar num ser insignificante, desprezível, como uma bactéria microscópica,
Digamos que se você tivesse esse poder, você faria uso desse poder, você se tornaria nesse ser asqueroso, insignificante, você tornaria nesse ser para ter de viver no meio de seres asquerosos, você faria isso, né? Mesmo sabendo que esses seres insignificantes fariam você sofrer o pior dos sofrimentos, sofrer o pior tipo de morte, sofrer humilhação. Faria? Não, você e eu, nós não faríamos isso, mas Deus fez algo de muito pior. Ele fez algo de muito pior. Ele se despiu da sua incomparável glória. Ele se despiu, e por causa do seu amor, ele veio e se fez homem. Ele viveu entre os homens, ele cheirou o cheiro dos homens, ele se submeteu a todas as necessidades dos homens. E como se a humilhação de ter se tornado homem não tivesse sido suficiente, ele ainda é humilhado, castigado e morto por esses mesmos seres. Por quê? Por que que Jesus não apenas morreu, mas morreu da pior maneira que alguém poderia ter morrido? Vamos ler alguns textos de novo lá em Romanos, capítulo 3. Versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. E finalmente o texto em Isaías, conhecidíssimo texto de Isaías, no capítulo 53, abra lá por favor, texto que vai apontar, texto que vai revelar, que vai direcionar para o tipo de vida, para o tipo de morte que o Messias haveria de viver e padecer. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, e ali nós lemos: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, ele verá o seu filho e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Por quê? Porque é que Jesus não apenas morreu, mas morreu da pior maneira que alguém poderia ter morrido. Por quê? Jesus morreu, e morreu como morreu, porque ele veio para ser o sacrifício para a propiciação mediante a fé. E o que é que isso significa? Isso significa que Jesus veio para ser o cordeiro do sacrifício, que iria satisfazer toda a justiça de Deus diante de todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Isso significa que Jesus ele veio para que Deus Pai pudesse esmagá-lo, a fim de que toda a sua justiça pudesse ser satisfeita. Isaías 53:10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade de Deus, foi da vontade do Pai esmagar o seu próprio Filho, porque foi essa a solução, foi esse o caminho que o amor mostrava diante do pecado do homem. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, Deus Pai teve que esmagar a Jesus. Deus Pai teve que fazer Jesus sofrer o pior do sofrimento, a pior das humilhações, o pior dos abandonos e o pior tipo de morte. Por quê? Por que tudo isso? Isso foi porque era exatamente isso que eu e você merecíamos: abandono e morte. Era exatamente isso que nós merecíamos. E por isso Deus ele não poupou nenhuma gota da sua ira. Deus derramou toda a sua ira ali na cruz do Calvário. Em Jesus derramou toda a sua justiça, todo o pagamento exigido por todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Deus, o Senhor, havia livrado Abraão de ter de matar a Isaque com as suas próprias mãos, para que ele pudesse provar do seu amor. Mas Deus não livrou o seu próprio filho para morrer nas suas mãos, para que todos pudessem confiar, para que todos pudessem saber, para que todos pudessem vir a crer que Deus ama, que Deus ama.
E enquanto o Pai esmagava o Filho naquela cruz, o Espírito Santo se retirou e consentiu na morte daquele que havia se tornado o meu e o seu pecado. Mas existem boas novas. Em meio a todo esse sofrimento, existem boas notícias. Porque ali na cruz o Senhor, Ele bradou: está consumado, a dívida foi paga, está consumado. Sabem por quê? Por que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus? Não existe, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais castigo, não existe mais razão para o medo, não existe mais inimizade. A ira de Deus não está sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por que não há mais condenação? Está consumado, foi pago, não existe mais dívida. Jesus acabou, Jesus apagou. Deus, toda a ira de Deus foi toda paga em Jesus. Todo o salário do pecado foi pago quando o Pai esmagou o Filho. O Pai esmagou o Filho, Ele esmagou a morte do pecado. Não sobrou nada para eu ou você pagarmos, não sobrou nada, nada. O sangue do Cordeiro foi o suficiente, foi poderoso, pleno, foi o bastante para quitar toda a dívida do pecado todo. Não sobrou nada, 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 nada. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador, ou seja, ser justo e declarar justo todo aquele que tem fé, todo aquele que confia, todo aquele que está em Cristo Jesus. E para finalizarmos, quando fazemos um estudo das religiões, se você fizer um estudo de todas as religiões que há, estudar mais a fundo, você vai descobrir que existem apenas 2 tipos de religiões. Pega tudo que há, estuda um pouquinho cada uma delas, e você chega à conclusão de que no mundo existem apenas 2 tipos de religiões. E quais são elas? No mundo existe a religião das obras e a religião da graça. E a religião das obras, ela vai dizer que a resposta do homem se encontra no próprio homem. A religião das obras, ela vai dizer que se o homem quer se consertar com o seu Deus, basta ele fazer e fica tudo resolvido. Usa isso, não usa aquilo, come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo. Ou seja, a solução do mal que está no homem se encontra na força do seu próprio braço. Basta fazer e está tudo certo. Agora, quando perguntarem para você qual é a diferença do cristianismo de outras religiões, você pode dizer o seguinte: você pode dizer que o que faz da nossa religião diferente das outras é que os cristãos são os únicos que pregam que a solução do mal que está no homem não está no homem. Nós somos os únicos que pregam que é inútil confiarmos na força do nosso braço, porque o que somos nós? O
quem somos nós? O que há em nós? E nós pregamos que a única solução possível vem da graça de Deus, vem de Deus querer ser gracioso. Essa é a única solução, não tem outro jeito. É isso que nós pregamos. Nós somos os únicos que pregam que é pela graça que somos feitos justos diante de Deus através da fé em Cristo Jesus. Nós somos os únicos que pregam que Deus nos ama, que Deus nos aceita, não por aquilo que somos, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas Ele nos ama porque Ele é amor, Ele é. Nós somos os únicos que pregam que se Deus dependesse de nós para nos amar, estaríamos perdidos. Se Deus dependesse de mim, se Ele dependesse de todos os meus pensamentos, se Ele dependesse de todas as minhas atitudes para me amar, eu estaria perdido. Nós estaríamos perdidos. Mas nós pregamos que Deus nos ama, porque Ele é amor o suficiente para amar o mais vil pecador, Deus te ama mesmo que você não seja amável. Deus te ama mesmo que você não seja merecedor desse amor. Deus te ama mesmo que você se veja como alguém quem mais merece castigo. Deus te ama e quer ter que te amar, porque Ele esmagou o seu próprio Filho. Ele esmagou o seu próprio Filho, para fazer de você alvo do seu amor. É isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos. Se você crê, coloque-se de pé do seu lugar. Adore-o, 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 adore-o. Responda, corresponda à sua revelação, corresponda à realidade do seu coração, corresponda à realidade da sua revelação. Responda, adore-o, 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 adore-o. A gratidão é a marca do adorador, é a marca do adorador. Porque o adorador é aquele que percebeu, é aquele que viu, é aquele que ficou a saber que estava indo tudo muito bem. Tudo estava indo muito bem, Deus não precisava intervir, Ele não precisava, mas mesmo assim Ele veio, mesmo assim Ele se humilhou, mesmo assim Ele se fez carne, Ele se fez homem, Ele não devia nada a você. Tem gente que se acha tão digno, tão justo, tão bom, que a impressão que se tem que se o Senhor não as salvasse, não as agraciasse, Ele estaria sendo injusto, como se Deus devesse algo. E são incapazes de viver uma vida em gratidão. Ele não precisava, você era completamente digno, você era completamente digna de perdição. Mas Ele veio mesmo assim, Ele se entregou mesmo assim, Ele veio, se despediu
se despiu, se fez carne, viveu no nosso meio, foi humilhado, foi castigado e morto, para que você pudesse viver livre do pecado da desconfiança, para que você pudesse viver livre para receber e corresponder ao amor que é derramado sobre a sua vida. Já foi derramado, já foi derramado, já foi derramado, já foi derramado. Tem gente que se sente tem gente que é incapaz de receber algo de Deus, porque vive olhando para si mesmo e pensam: como é que Deus poderia me amar se eu sou tão vil, se eu tenho pensamentos tão escuros. Mas o Senhor te chama a olhar para Ele. Ele nos chama. Ele te chama não a confiar na força do seu próprio braço, mas Ele te chama para confiar na força do braço dEle. Na força do braço dEle. Ele não te chama a confiar naquilo que você fez, naquilo que você faz, mas te chama a confiar naquilo que Ele fez, naquilo que Ele fez ali, naquele dia, naquela cruz. Tantos buscam fazer na tentativa, na esperança de receber o amor de Deus. Tantos se lançam ao ministério com o desejo secreto de receber o amor de Deus. Mas entenda algo, querido. Nós não fazemos, eu não faço, eu não sirvo ao Senhor, eu não faço para receber do amor de Deus, mas eu o sirvo, eu me envolvo com o ministério, eu o adoro, porque sou amado, porque já fui agraciado, já fui tocado, porque sou amado, porque sou amado eu sirvo, porque sou amado eu correspondo em gratidão, em louvor que flui de um coração grato, que sabia o que era, que sabia que era nada, nada. Mas pela graça foi achado, pela graça foi encontrado. Que o seu serviço, que a sua adoração, que o seu louvor seja um ato de gratidão e não de cobrança de sistema, não de cobrança religiosa, não de cobrança carnal, mas seja um ato, seja uma expressão de gratidão da parte daquele que viu, que entendeu a glória, entendeu o amor, entendeu o sacrifício do Cordeiro.
porque você é o que você é. E porque uma bactéria é o que ela é. Porque você é o que você é, e esse ser é o que ele é. O que é que você poderia fazer para convencer essa criatura insignificante que você ama? E porque Deus é, porque Ele é quem Ele é, e você é o que você é, o que é que Ele poderia fazer para te convencer que Ele te ama? Pois é, Ele fez. Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez. Ele fez aquilo que você precisava para saber, para sentir, para experimentar do seu amor. Ele já fez, Ele já deu, Ele já declarou: filho, filha, eu te amo, 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 eu te amo. Querido, querida, sabe por que é de forma gratuita? Por quê? Por que é de forma gratuita? Por que é gratuitamente que somos justificados, aceitos, recebidos em Cristo Jesus? Por quê? Porque não existe nada, e nunca haveria de existir algo que você pudesse fazer para se justificar. Por isso, é de forma gratuita, é de graça, é pela graça. É a graça que nos leva a uma vida de gratidão. É a graça que nos leva à verdadeira adoração, ao verdadeiro louvor. É a graça. Obrigado, 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 Senhor, obrigado, 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 que a minha vida declare, que a minha vida declare minha gratidão, que o meu louvor, todo o meu respirar, que o meu olhar, o meu falar, todo o meu pensar, o meu ser, declare, 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 obrigado, obrigado, obrigado.
Santifica, Senhor, o nosso chamado. Santifica, Senhor, os ministérios. Santifica, Senhor, todo fazer. Santifica, Senhor, todo serviço. E no lugar de obrigação, coloca gratidão. No lugar do peso, coloca alegria, Senhor. Que te vejam, Senhor. Que te vejamos mais e mais e mais e mais. Para que a nossa resposta, para que a nossa adoração seja condizente. Para que o ser adorado seja o Deus revelado nas Escrituras. Para que o Jesus adorado seja o mesmo Jesus revelado nas Escrituras. Abre, 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 abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Permita-nos te ver, permita-nos te ver, permita-nos te ver.